E ontem nós tivemos aquelas cenas impressionantes e também, infelizmente, muitas pessoas morreram e milhares de feridas. As pessoas ficaram em Beirute, no Líbano, portanto, com aquela explosão. E para falar um pouco sobre o nitrato de amônio, nós vamos conversar com o professor do Instituto de Química da USP, Reinaldo Bazito. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Marcelo. Professor, é evidentemente que depois daquele estrago é nítido que algo foi feito de uma maneira errada, esse armazenamento, a maneira que ele foi realizado, se falou em 6 anos. Por que aquilo tudo pode ter ocorrido, professor? É difícil agora ter uma noção exata do que aconteceu, mas as hipóteses mais prováveis, uma delas é que tenha havido um incêndio no armazém, por alguma razão, não é o nitrato de amônio que é inflamável, algum outro material deve ter pego fogo. Isso criou um incêndio com uma certa duração e uma intensidade, uma alta temperatura, que acabou provocando a detonação, a explosão do nitrato de amônio lá armazenado, com as consequências que a gente viu ontem. Esse produto, professor, ele é utilizado realmente em fertilizantes e em explosivos mesmo, né? Exatamente, o maior uso dele é como fertilizante. Se produz milhões de toneladas desse material todos os anos para ser utilizado principalmente na agricultura. Ele é uma substância normalmente estável, ele não explode sozinho, precisa ter um evento que cause a detonação. Por isso que o senhor explicou. Então, o que precedeu, né, evidentemente, a explosão foi esse incêndio, que deve ser apurado agora a causa desse incêndio, e esse incêndio levou à detonação, então, do nitrato de amônio. Provavelmente. Se ele for armazenado em condições adequadas, ele realmente é estável e pode ser armazenado em segurança, mas precisam ser seguidas as normas técnicas. Inclusive em grandes quantidades, aí fala-se que lá haviam mercadorias que estavam mais de 6 anos sendo estocadas, professor. Quer dizer, o problema não é a estocagem e o volume, mas sim o cuidado para não haver justamente aí a possibilidade de uma combustão que vai levar à explosão. Exatamente. É necessário seguir a recomendação técnica, por exemplo, vai armazenar uma grande quantidade, tem que ser num armazém adequado, com espaçamento adequado entre as sacas, se ele está individualizado, se ele está embalado. Então tem um empilhamento máximo, o armazém tem que tomar cuidado de ter algumas precauções para que não tenha um princípio de incêndio, e se tiver esse princípio de incêndio, um incêndio que ele possa ser combatido rapidamente. Então é uma série de precauções para isso. Tivemos no passado aqui em Cubatão, acredito 2018 ou 2017, um incêndio, mas o Corpo de Bombeiros agiu muito rápido, né? E nós não tivemos, felizmente, nenhuma explosão, né, professor? Ele foi numa esteira transportadora na Vale Fertilizantes, se eu não me engano, em Cubatão. Foi um incêndio nessa esteira que transportava nitrato de amônio. Ali, felizmente, a brigada de incêndio da empresa e o Corpo de Bombeiros atuaram e controlaram a situação. Não se correu um risco de uma explosão ali, porque era uma situação bastante controlada. Falando da especificidade mesmo, né, do nitrato de amônio, então ele tem, claro, ele não é feito para isso, mas ele tem então essa possibilidade de uma explosão e, como vimos ontem, foi algo extremamente delicado e trouxe um prejuízo para as pessoas que morreram, para toda a situação. Parecia, o relato das pessoas que parecia um terremoto, um ataque de fato aí aéreo com bombas, uma verdadeira guerra, né, professor? Exatamente, a quantidade de material que tinha estocado ali, 2.700 toneladas, talvez nem tudo isso tenha explodido simultaneamente, mas é uma quantidade de material explosivo muito grande, então ele causa um impacto, um estrago muito grande. A gente pôde literalmente ver a onda de choque, essas imagens que vocês estão mostrando aí agora, a gente percebe a onda de choque propagando. Então há uma compressão do ar conforme ocorre a explosão, e quando a onda de choque passa, a descompressão do ar causa essa condensação de umidade. Foi essa nuvem parecida com um cogumelo, essa nuvem branca parecida com um cogumelo. Inclusive, né, professor, como uma medida preventiva, né, os responsáveis lá pela administração do porto, aquele local específico, elas foram presas aí pelas autoridades lá do Líbano para haver uma averiguação. De qualquer forma, evidentemente, como o senhor disse, algo de errado aconteceu, porque esse não era o objeto. Aqui no Brasil, a produção, a gente falou de Cubatão, então Cubatão é um polo produtor expressivo no país. Essa produção é feita
em todo o país. Estamos seguros, professor? Porque depois de uma história como essa, evidentemente há grande preocupação, até pessoas que moram, por exemplo, em Cubatão e também perto de fábricas. Eu não sei te dar os números de produção no Brasil, isso as entidades de classe podem passar muito melhor do que eu, mas o que a gente pode dizer é: existem normas técnicas em vigor no Brasil para isso, os fabricantes passam a orientação adequada para os consumidores que vão comprar esse material. É um material controlado pelo Exército, pela capacidade que ele tem de ser usado como explosivo, mal utilizado, né? Então, ele, na forma pura, ele é controlado pelo Exército e tem que ser seguidas as normas técnicas. Então, eu diria que no Brasil, provavelmente essas normas estão sendo cumpridas, a gente tem uma fiscalização rigorosa sobre os produtos e não temos histórico de um acidente desse porte. Tem outros países no Brasil não tem histórico de uma explosão desse porte. Felizmente, né? Como o senhor lembrou aquele episódio de Cubatão, né? Felizmente aquilo foi controlado de fato. Essas cenas também desse incêndio voltaram hoje à tona, e evidentemente para lembrar um caso semelhante. E ele é utilizado, como o senhor falou, né? A ideia, o princípio básico dele é fazer o fertilizante, e isso é distribuído para todo o país também, sem um risco também, né, professor? Ou há também o risco do armazenamento do próprio fertilizante em razão do nitrato de amônio? O risco sempre existe, que precisa ser, ele precisa ser controlado. Então a gente precisa respeitar a substância, não ter medo dela, né? Então, desde que seja seguida a orientação técnica adequada, ele seja armazenado e transportado de acordo com as recomendações, esse risco ele é controlado, então não há maiores problemas. Muito bem, nós agradecemos então a participação do professor Reinaldo Basito, que é professor do Instituto de Química da Universidade de São Paulo, nos explicando aí os princípios do nitrato de amônio e falando um pouco também dessa explosão aí, triste explosão, cenas impressionantes, e muitas pessoas morreram e milhares ainda estão feridas, e o Líbano busca aí encontrar soluções para essas pessoas, que há um colapso em relação aos hospitais e também toda a infraestrutura da cidade que foi atingida. Então conversamos com o professor Reinaldo Basito, conversando justamente sobre o nitrato de amônio.